Vamos então, continuando nesse trabalho que é avaliar, analisar a parábola do filho pródigo. É uma parábola riquíssima. Muitos não têm noção de quanta coisa nós podemos aprender ou relembrar, para aqueles que já conhecem, relembrar os ensinamentos de Jesus e aquilo que vamos aprendendo ao longo do tempo, né? A doutrina espírita nos deixando tantas informações, as igrejas de um modo geral, né? As mensagens de um padre, de um pastor, sempre acrescentando coisas para que a gente tenha um entendimento cada vez melhor. Mas essa parábola, a parábola do filho pródigo, vocês vão ter a oportunidade, né, se estiverem juntos, a oportunidade de ver quanta coisa maravilhosa nós vamos depreender, vamos tirar dessa parábola. E não será uma vez só, né? Então nós vamos começar a analisar em fatias e discutir cada ponto que faz parte dessa parábola. Só que vamos, como a semana passada nós demos uma paralisada, né, no estudo da parábola, em razão do Dia dos Pais, vamos dar uma relembrada muito rápida naquilo que foi dito, naquela parte introdutória, para depois entrarmos de fato na parábola, né? Então nós vamos ver, por exemplo, que no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, existem 3 parábolas que tratam do mesmo assunto. E o assunto é sempre a mensagem do reencontro, do retorno, da volta daquilo que estava perdido. Nós vamos ver, por exemplo, a dracma perdida, a ovelha desgarrada e o filho pródigo. Nesse capítulo de Lucas, quem quiser procurar, dá uma procuradinha, dá uma olhada, né, uma analisada, capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Nós vamos perceber que esse Evangelho nesse capítulo, ele é o capítulo da ovelha desgarrada, da dracma perdida, do filho pródigo, quando falamos em aspectos assim negativos, né? Vamos falar de falhas, de descuidos, das nossas perdas, aquilo que incomoda, né? A moeda perdida, a ovelha desgarrada e o filho que foi embora. Mas também, o mesmo capítulo é o capítulo que fala da ovelha recuperada, da dracma encontrada, daquele filho perdido que retornou, que voltou, que é o aspecto positivo. E vamos lembrar que Jesus disse que não perderia nenhum de seus filhos. Então, essas 3 parábolas em especial estão nos dando essa informação. Não tem aquele negócio de ir para o inferno, não. Aquele inferno que ficaremos lá eternamente. O Pai não vai perder nenhum de nós. Mas esse capítulo ainda é o capítulo do pastor que busca a ovelha, né? Da mulher que procura de uma forma intensa a moeda perdida, do pai que fica aguardando pacientemente o retorno do filho. Então ele também é o capítulo do trabalho, faz alusão ao trabalho, da dedicação, dos cuidados, da espera, do dar o tempo. Isso é importante. O que significa filho pródigo? Às vezes a gente fala, muita gente fala, mas não tem noção do que vem a ser. Nós falamos pródigo, tem um ponto de vista negativo. O que vem a ser pródigo no ponto de vista negativo? É aquele que age de forma extravagante, aquele que vai além dos limites, aquele que dissipa, perde, joga fora os seus bens, aquele que gasta mais do que o necessário. É pródigo, é o gastador, o esbanjador, o perdulário, o irresponsável. Então, pródigo no aspecto negativo. Entretanto, existe pródigo no aspecto positivo. A mesma palavra com outro sentido, tá? Então, pródigo, no aspecto positivo, pode ser também entendido como aquele que é magnânimo, aquele que é grande, aquele que pensa no outro, né? Aquele que serve, o generoso, aquele que é abundante ao distribuir. Então existem os 2 aspectos, um negativo, aquele que joga fora, aquele que perde tudo, e no positivo, aquele que controla direitinho, aquele que serve,
aquele que é generoso, aquele que é abundante naquilo que ele distribui. Então, se levarmos em conta isso, nós falamos na outra semana retrasada, essa parábola poderia ser conhecida como parábola do filho pródigo, que ficou conhecida. Como filho esbanjador, também dá certo. Como filho dissipador dos bens, também. Mas também, parábola do pai generoso, do pai amoroso, do pai magnânimo, do pai abundante no distribuir. Então, para entendermos essa parábola e nos colocarmos, nos colocarmos na época em que foi contada por Jesus, vamos ver em que contexto essa parábola, vamos relembrar, porque falamos na outra semana, relembrar em que contexto que ela foi contada por Jesus. Jesus vivia cercado de publicanos e pecadores, ou sofredores. Eram aqueles que estavam bem mais próximos de Jesus. Porque normalmente quem procura algo que pacifica o coração, algo que vai amenizar a sua dor, é aquele que sofre, né? Aquele que é o mais humilde, aquele que olha para dentro de si, que reconhece a sua dor. Publicano era aquele que, muito embora judeu, servia a Roma cobrando os impostos. Pecadores. Então Jesus vivia cercado de publicanos, que são esses os cobradores de impostos, vivia cercado também dos pecadores. Quem eram os pecadores? Palavra chata. Mas eram as pessoas de má reputação na sociedade, marginalizados. Isso era uma avaliação só exterior, quem avaliava, né? Afinal, pecador deveriam ser todos, como são hoje, né? Todos nós somos, entre aspas, equivocados naquilo que fazemos ainda. Estamos aprendendo. Só que esses publicanos, pecadores de um modo geral, pecador incluía todo mundo, os doentes, as meretrizes, os ladrões, todos eles eram pecadores. E essa avaliação era feita e eles eram excluídos por quem? Pelos religiosos. Eram excluídos. Os religiosos, inclusive, naquela época, orientavam a não ter contato com essas pessoas. A religião não acolhia aquele que se equivocava, o sofredor, o triste, aquele que estava abandonado, o doente. A religião não acolhia, não. Vamos lembrar, ou lembramos, o episódio dos leprosos. Os leprosos não eram acolhidos pela religião, ao contrário, eram jogados fora. Eles tinham o nome retirado do livro da vida. Olha que coisa. Eram tidos como mortos. Outro exemplo de pecadora era aquela mulher adúltera que foi trazida à frente de Jesus, teria sido pega em adultério, e aí eles queriam matar. Inclusive os religiosos, né? Porque a lei de Moisés dizia assim, né? Aquele que fosse pego em adultério, homem e mulher, seriam apedrejados. E aí Jesus, vendo aquilo tudo, né, que estava acontecendo, jogaram a mulher aos pés dele, ele falou, olha, quem nunca errou, atira a primeira pedra. E saíram, começando pelos mais velhos. Ali estavam religiosos. Jesus diz, quem nunca errou, atira a primeira pedra. Os religiosos botaram a consciência para funcionar e viram que eles também eram tão pecadores, entre aspas, pecador, como aquela mulher, né? Jesus, nós estamos vendo então, ele fazia tudo diferente. Tudo diferente. Ele é um revolucionário. Esse Jesus era um revolucionário. Por quê? Porque Jesus tinha contato com eles, com sofredores, publicanos, fazia refeição junto com eles, buscava, afinal de contas, ele mesmo dizia que os sãos, saudáveis, não precisavam de médico, ele acolhia sempre, no caso de publicanos, os cobradores de imposto. Vamos ver, por exemplo, Mateus, que foi um dos discípulos de Jesus e era publicano. Zaqueu, que correu atrás de Jesus para encontrá-lo, levou para dentro de sua casa, Zaqueu, lá de Jericó. Olha que coisa. E os fariseus e doutores da lei se escandalizavam com esse Jesus. Esse Jesus fazia cada coisa, hein? Tá? Ele é pecador, tão pecador quanto os outros. Questionavam Jesus a respeito. Nesse mesmo capítulo. Fato que provocou Jesus a contar as 3 parábolas. A dracma, que é a moeda perdida,
A ovelha desgarrada e o filho pródigo. Então, ele narra essa parábola, por exemplo, a do filho pródigo, e os religiosos até entendiam que Deus recebia o pecador, como voltou o filho pródigo, né? Ele se arrependeu e voltou. Eles, os religiosos, entendiam que Deus aceitava de volta aquele pecador que se arrependesse. Contudo, eles tinham dificuldades para compreender que seria o próprio Deus que ia em busca do pecador, que se utilizava dos irmãos para socorrer aquele que era pecador, que se equivocava, né? Que se utilizava do artifício da dor para despertar aquele que andava de forma irregular. A dor vinha despertar. O arrependimento daquele que se equivocava seria obtido pela ação do próprio Deus dentro daquela alma. Isso eles não entendiam. Se a pessoa era tida como boa, era tido como boa. Aquele que é doente, a doente praticou alguma coisa errada. Então, daí a beleza da frase de Jesus. Nós comentamos na outra semana, ainda no capítulo 15 de Lucas, e ele diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Né? Agora a gente pergunta, quem é justo nessa terra? Nenhum, ninguém. Então, pecador que se arrepende era aquele, e ainda é hoje, aquele que buscou, aquele que trabalhou, aquele que sofreu, aquele que lutou para se modificar, aquele que passou pelas dores. Esse é o pecador que se arrepende, né? Até porque a dor cansa, né? A pessoa quer sair, quer encontrar a melhor alternativa. Então, do que por 99 justos. Quando ele diz 99 justos que não necessitam do arrependimento, era como os fariseus, né? Os religiosos, se entendiam, se compreendiam como pessoas justas, corretas, que não precisariam nem se arrepender de nada, porque eles tinham uma conduta irreparável, sem necessidade, portanto, de arrependimento. Então, vamos a uma explicação rápida também do significado do filho pródigo, parábola do filho pródigo. Ela é muito rica em detalhes, como nós falamos, tem tanta coisa para a gente falar a respeito dela. Personagens utilizados por Jesus há 2000 anos, nós vamos ver o Pai, que representa, em primeiro lugar, a Deus. O filho mais novo representa os publicanos e os pecadores, aqueles que eram marginalizados, o mais novo, porque eram os levianos, os imaturos, irresponsáveis, alienados. E o filho mais velho seriam os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, que, no entendimento deles, lá há 2000 anos, eram aqueles que eram ajuizados, que permaneceram com o Pai. Será que permaneceram com o Pai? Estavam assim com Deus? Não sei não. Entendiam-se como trabalhadores da primeiríssima hora, ou seja, aqueles que estavam com Deus desde o início, que já aprendiam tudo, sabiam tudo. Então, ela se aplica a nós, essa mesma parábola do filho pródigo, de uma forma maravilhosa nos dias de hoje. Mas, pensando bem nessa parábola, provavelmente nós podemos nos colocar nos dois papéis, não no de Deus, mas no filho mais novo e no filho mais velho. Porque ora somos o filho mais novo, aquele que se liga às coisas do mundo, ora o filho mais velho. Então somos o mais novo ou o mais velho. Quando somos o mais velho? Quando pensamos que estamos ligados a Deus de uma maneira tão forte e ainda não estamos. Nossa ligação com o Pai ainda precisa de muitos retoques. Nós temos que estudar muito, pensar muito, agir muito, servir muito. Então, nada
envolvido no interesse que eles tinham lá, foi esquecido. Muita gente ainda vive no interesse com relação a um relacionamento ou pseudo relacionamento com Deus. Muitas vezes são interesses pessoais. Hoje, quando estudamos essa parábola do filho pródigo, hoje damos mais ênfase ao filho mais novo. Somos mais críticos com o filho mais novo. O mais novo, aquele que partiu, que deixou a casa do pai, pediu a herança, desviou-se pelos caminhos da vida, magoou o pai, abalou as estruturas da família. Normalmente nós somos muito mais críticos com o filho mais novo. Por quê? Porque nós somos muito mais atentos aos erros visíveis, aqueles que estão escancarados à nossa frente. E aí a crítica é geral. O filho mais novo foi embora, pediu herança, sumiu, magoou o pai. Então hoje nós criticamos muito mais o filho mais novo. E não percebemos que Jesus enfatizava, e enfatiza, óbvio, muito mais as atitudes do filho mais velho, primogênito, do que o do mais novo. Então, normalmente, nós não estamos enfatizando o mais velho. Por quê? Porque nós fazemos vistas grossas aos erros dissimulados, falseados. Nos iludimos com comportamentos e aparências e não observamos a intenção. Exemplo, eu tenho um vizinho, fico atento a esse vizinho. Ele tem 2 filhos. De repente, o filho mais jovem tem lá a sua forma bem extravagante de se vestir, e de repente ele some, vai embora. A gente diz, que moleque, hein? Está maltratando a família toda. Que coisa! É o mais novinho, o que tem menos experiência. E o mais velho? Esse mais velho, esse sim deve ser um belo filho. Anda sempre bem vestido, cabelo aparado, sai cedinho, volta tarde da noite. E esse é o melhor filho do mundo. Talvez seja traficante, mas é o melhor filho do mundo. Ou seja, nós não avaliamos aquilo que não está ao nosso alcance. E Jesus, apontando para os fariseus, doutores da lei, sacerdotes, ele sabia como eles eram. Então Jesus chamava muito mais atenção com relação ao filho mais velho. Olha, Jesus mostrava, por exemplo, que o filho mais novo estava aprendendo, tinha menos conhecimento, menos experiência, ele tinha decisão, saiu, errou, voltou, ele era autêntico nos seus atos, não era morno, e apontava, contudo, para o filho mais velho. Então a parábola aponta exatamente para ele, que era um filho mais velho que vivia dependurado no pai, buscava só benefícios, era dissimulado, morno, preguiçoso. Parábola dos 2 filhos, vamos lembrar, Jesus deixou outra explicação. Quando um pai chega e tem 2 filhos, e esse pai pede a um filho, olha, vá no campo, vai trabalhar, temos que fazer isso. Eu vou, pai. E não vai. E o outro filho, filho, vai trabalhar no campo? E aí ele diz, não vou não, pai. Mas depois acaba indo. Quem é que fez a vontade do pai? Aquele que falou que não ia, que se recuperou, que se arrependeu. O outro só fingiu. Então, nós vamos falar sobre a parábola hoje. Começar hoje, tá? O texto evangélico que registra essa parábola do filho pródigo. Vamos só reler para a gente ver a parábola inteira e dentro dessa parábola inteira nós vamos depois fatiar. E diz assim, disse-lhe mais Jesus, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo
dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Aí, ele desejava fartar-se das alfarrobas, das bolotas de comida, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, o filho mais jovem, que foi embora, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele, o mais velho, se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, o mais velho: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então nós vamos ver quanta coisa nós vamos aprender, quantas coisas nós vamos relembrar dessa parábola toda, que é longa, realmente é longa, mas que vamos fatiando então. Vamos pegar a primeira fatia, que seria a atitude do filho mais novo. Primeira fatia. Disse-lhe Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então agora vamos analisar isso, tirar algumas conclusões, mas na parte material da história. Depois nós vamos buscar o sentido espiritual da mesma história, da mesma frase, tá? Então, do ponto de vista material, vamos lá. O filho mais novo tinha um plano, com certeza, sugere ser uma aventura, sair no mundo, né? Possivelmente, o rapazinho era imaturo, inexperiente, afoito. De qualquer forma, ousou mudar o rumo de sua vida. Mostrou que era uma pessoa decidida. Não era uma pessoa morna. E Jesus falava muito, né? Não ser morno. Então, queria sair de casa para viver essa aventura. Poderia ser que estivesse cansado da vida na casa do pai. Cansei da vida, que muito monótona. O filho mais novo, esse rapazinho, possivelmente se sentia preso e queria se libertar. Jovem, sonhos, estava cheio de sonhos. E para atingir seu intento, sair no mundo, fazer com que esses sonhos seus
errados, não importa, fossem realizados, ele pede a antecipação da herança. Antecipar a herança. É uma atitude que poderia ser entendida até como desrespeito. É desrespeito, porque em princípio a herança só é recebida no caso da partida, quando da partida do pai. Mas ele não deve ter se importado com o sentimento do pai. Ele foi lá e pediu, afoito, irresponsável, cheio de sonhos, vai saber. Então, ele não perguntou se o pai, por exemplo, estava contando com o amparo dele no caso da velhice. Naquela época, e até algum tempo atrás, e talvez em alguns rincões por aí ainda seja, a aposentadoria dos pais se chama filhos. Quando os pais estão extremamente cansados e não podem trabalhar, por exemplo, no campo, naquela época, e também algumas décadas atrás, era muito comum um casal no campo ter 10, 12, 15 filhos. Era a aposentadoria dele, ou seja, era alguém que auxiliaria os pais na continuidade da sua vida. Então ele não perguntou para o pai, você está contando comigo, pai? Não, a sua aventura era maior do que tudo. Amava muito mais a si do que o próprio pai. Egoísmo. O mais jovem, egoísmo. Imaturo, tá? Então, vamos pensar no querer a parte da herança. Pai, dá a parte da herança para mim. A parte da herança que lhe cabia deve ter gerado um enorme tumulto na família, né? Primeiro que ele pediu sem que o pai tivesse desencarnado, morrido. Então deve ter gerado um tumulto na família. Uma antecipação de herança não é fácil de se fazer. Não é simples. Os operadores do direito, os advogados, os juízes, sabem bem o que significa uma partilha. É uma confusão. Toda a propriedade precisaria ser dividida. E era preciso desfazer de propriedades para se fazer dinheiro, porque o jovenzinho queria ir embora, queria levar consigo a parte que lhe cabia nessa herança. Então, era uma providência, essa herança antecipada, era uma providência que certamente mexeu com toda a família e que poderia ter magoado de uma forma violenta o pai. Imagina chegar no pai e falar, pai, me dá a parte aí que vai caber quando você morrer que eu estou indo embora. Né? Esse pai que provavelmente, tudo indica, nunca deixou faltar nada para esse filho. Então, do ponto de vista material, olha a confusão gerada por conta da forma equivocada como esse jovenzinho se comportou. Né? Vamos agora analisar esse mesmo trecho que é assim. Disse-lhe mais. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança ou dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Só que agora vamos analisar do ponto de vista espiritual. Vamos lá? Todos, sem exceção, estamos nessa caminhada evolutiva, aprendendo, crescendo, todos nós, portanto, cheios de defeitos. O mais moço sugere ser aquele que era mais inexperiente, mais afoito, mais sonhador, mais influenciável, seduzido pelas coisas da terra, é muito comum isso no jovem, né? Ele diz, dá-me a parte dos bens que me cabe. Muitos imaginam, do ponto de vista espiritual, ser dono dos bens do pai. Eu sou. Eu não lembro que foi ele que me mandou esses bens. Eu sou dono. Né? Ele é o pai, eu sou o filho, então eu sou o dono também. Ou muitos imaginam que Deus tem a obrigação de nos dar aquilo que pedimos. Olha, dá a parte que me cabe aí. Ele tem a obrigação? Estranho. Se estou doente, por exemplo, eu digo, pai,
me dá a parte da saúde que me cabe. Está faltando saúde, eu estou doente. Me dá a parte aí. E exige, né? Eu não sei se eu desperdicei a minha saúde no começo da minha vida, dessa caminhada, dessa presente encarnação. Não sei se eu desperdicei a minha saúde numa caminhada anterior, na última caminhada, por exemplo. Devo ter jogado fora, talvez. Para quem não está muito habituado com o funcionamento das coisas, e a doutrina nos deixa isso de uma forma tão clara, e é tão lógica, é tão racional, quando analisamos tudo na doutrina. Por exemplo, uma encarnação anterior, eu exagerei na bebida. Bebia. E de repente, sacrifiquei, naquela anterior, a minha saúde. Desencarnei em razão do vício. Meu fígado, meu estômago, e tudo complicou. Tudo aquilo que eu fiz de errado, violento, ficou marcado no corpo perispiritual, que esse vai continuar indo e vindo comigo. Está ligado ao espírito, e ora esse corpo perispiritual está desligado de um corpo físico, ora está ocupando um corpo físico. Como no anterior, eu desperdicei a minha saúde em razão da bebida, exagerei, eu fiz marcas no meu perispírito. Marcas ruins. Desencarnei e vou ter que reencarnar, porque todos nós ainda estamos numa condição de necessidade de reencarnações. Todos nós. Porque a reencarnação vai purificando. E de repente, o corpo perispiritual, ele é, por exemplo, como uma forma de bolo. Aquela forma, onde a dona de casa bate a massa, põe na forma e leva ao forno, e de repente sai aquele bolo bonito. O corpo perispiritual ele funciona como uma forma de bolo que eu amassei. Amassei com a bebida, com os vícios, com isso, com aquilo. Quando eu vou fazer o outro bolo, o outro corpo físico, a reencarnação, vai sair um bolo com os machucados da forma que eu fiz na anterior. Então eu desperdicei, por exemplo, minha saúde. Daqui a pouco eu volto, retorno, meu corpo vem machucado em determinadas regiões. Por exemplo, o fígado. Então, eu não sei se nesta caminhada está faltando a saúde. Por quê? Porque Jesus mesmo disse, se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Como a gente nunca viu ninguém arrancando o olho durante a caminhada, isso aí ele está dizendo, você vai, se você perceber que algo foi motivo de escândalo, de erro, de equívoco para você, nessa que você partiu, é melhor que você venha na outra privado daquilo que você usou mal, de forma equivocada. Então, nessa caminhada, eu não sei se a minha falta de saúde é exatamente por isso. Eu desperdicei na anterior, E muitos ainda, com relação aos bens, voltando aos bens do Pai, nós demos aí o exemplo da saúde. Mas com relação aos bens, porque todos os bens são do Pai, nós somos apenas usufrutuários. O que é usufrutuário? É aquele que se utiliza desses bens. E está aqui à nossa disposição, nos foi colocado nessa caminhada para que a gente possa ter uma caminhada pelos anos que precisamos para nos recuperarmos, para crescermos, evoluirmos. Então, com relação a esses bens que nos foram colocados à disposição, nós somos apenas usufrutuários, não somos donos. Temos que agradecer a esses bens. Bens que o Pai nos empresta. Ele não nos dá, ele nos empresta para essa caminhada. Até porque são todos materiais. E eu não levo coisas materiais para o outro lado. Não vou levar meu automóvel, minha casa. Não vou levar, não tem como, Então, com relação a esses bens que o Pai nos coloca, nunca vamos exigir nada, não podemos exigir. Na parte material, o rapazinho pediu para o pai, me dá a parte que me cabe, e o pai deu. Com relação a Deus,
Nós não temos que exigir nada. Não temos o menor direito de pedir nada, de exigir que ele tem que me dar. Até a família, os filhos que nós entendemos ter, esse filho é meu, essa família é minha, são só emprestados. Até a família é só emprestada. Eu tenho filhos, eu tenho irmãos que estão nesta caminhada minha na condição de filhos, mas não são meus, estão emprestados. E o interessante, uma vez eu vi, passando pela frente da televisão, tinha uma propaganda religiosa, né, na televisão ali, e que eu parei e falei, meu Deus, não faz sentido, né? Tudo bem, ponto de vista, mas para mim não faz sentido. Estava escrito assim: venha orar conosco para aumentar seus créditos junto a Deus. Seus créditos. Será que Deus nos deve algo? Eu tenho crédito junto a dele? Ele vai ter que me pagar? Da minha parte, eu só me entendo com débitos, dívidas para com Deus, não créditos. Então, às vezes, é um pensamento equivocado, né? Temos que ver direitinho como é que funcionam as coisas. Então, só nessa primeira parte da parábola, já vemos quanta coisa que dá para a gente raciocinar, pensar na atitude do filho jovem, afoita, exigindo do pai, tudo aquilo. Não cabe. Na parte material, eu não faria isso com meu pai, que é desrespeito. Mas na parte espiritual, eu não tenho a menor possibilidade, menor condição de fazer isso com o pai lá de cima. Então, olha o que nós vamos já aprendendo com a parábola. A primeira fatiazinha da parábola. Vamos dar ainda para ir até a segunda. Na segunda, nós vamos ver o plano do filho pródigo. Então ele pediu o pai deu o dinheiro para ele, repartiu os haveres. E agora, o que é que o rapazinho faz? Vamos lá, presta atenção no texto, para depois a gente dissecar isso tudo. Passados não muitos dias, ele havia recebido a herança. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, agora é seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Dissolutamente. Perdeu tudo, jogou tudo fora. Dissolutamente é contrário aos bons costumes, tá? Devasso, libertino, ele jogou tudo fora, esbanjou, fez porcaria. Vamos analisar isso do ponto de vista material. Então, passados não muitos dias, ele, o mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vamos lá. Passados não muitos dias, demonstra que o rapaz tinha desespero em sair de casa. A sedução na qual se encontrava falava forte, né? Porque não passou muitos dias. Pegou o dinheiro e já foi embora. O mundo oferece muitas ciladas, muitas seduções. Nós estamos falando do lado material, tá? O mundo nos oferece influências, como esse rapazinho, levando esse rapazinho para o mundo, para a vida no mundo. Amigos do mundo, prazeres, vícios, tudo aquilo que nós vemos nos dias de hoje. Há 2000 anos não era assim tão diferente, não, né? Ou ele foi embora rapidinho porque talvez também pudesse estar com alguma revolta no ambiente familiar, né? Talvez fosse de fato um filho bem rebelde, querendo fugir desse ambiente. Pode ser. Ambiente ruim? Sugere que não, né? Tanto que o pai amorosamente atendeu, o pai ficou aguardando o retorno. Talvez o jovenzinho não conseguisse viver num ambiente disciplinado. Pode ser, a gente não sabe. Continua
falando, ajuntando tudo que era seu, o rapazinho. Então sua atitude foi inconsequente, impensada. Foi uma atitude egoísta. Ele queria pegar o sacrifício do pai, o trabalho do pai, para esbanjar no mundo. Ele não quis sair para trabalhar. Ele quis sair para esbanjar. Então ele juntou tudo que tinha. E que interessante. Não está narrado que ele tenha deixado com o pai alguma reserva. Na casa do pai. Para o caso, que a experiência dele, o plano dele desse errado, ele voltar e poder viver com alguma condição própria, já que ele pegou tudo que era parte dele, mas não deixou nada com o pai. Foi esbanjar mesmo. Então, afinal, se ele retornasse, o pai não lhe devia mais nada. Havia dado tudo, que era parte dele. Esse rapazinho, o filho mais novo, ainda pareceu muito desumano. Ele fez da maneira que parecia melhor para ele, mais agradável. E não se importou, como já dissemos, com o coração do pai. Partiu para uma terra distante. A narrativa diz isso, Passados não muitos dias, ajuntando tudo que tinha, partiu para uma terra distante. Não sabemos para onde ele foi, mas diz que é distante. Só sabemos que ele foi mesmo, Se afastou o máximo que pôde da casa do pai. Talvez preocupado. Se eu ficar muito perto, vão me chamar de volta. Saiu para nunca mais voltar, então. Eu vou bem longe, não quero voltar mais. Não tenho mais interesse na casa do meu pai. Saindo de sua terra, portanto, foi para longe, com a liberdade e recursos para viajar o mundo. Era o interesse dele. Tudo indica que não teria se importado como ficou o coração do seu pobre pai. Jovem, inexperiente, desesperado em gozar a vida de qualquer maneira, é meio complicado, Nesse aspecto, bom, vamos falar ainda da parte espiritual. Depois eu comento um caso particular. Diz ainda, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O pai, ao lhe dar a herança e vê-lo partir, ele devia saber como que era o temperamento do filho, Conhecia o filho, jovenzinho, mas conhecia. O pai devia saber da forma como seu filho era responsável ou irresponsável. E essa ação do filho poderia ter gerado no pai um ódio profundo. Poderia. Meu filho faz isso? Como que faz? Que acontece com tanta gente, Mas no caso não. Olha a grandeza do pai. Não ficou com ódio do filho, não. Pois mostra que o pai respeitou o livre-arbítrio do filho, a sua decisão. É isso que você quer? É a tua parte? Por direito é tua, mas depois, toma. E não lhe fechou as portas para um eventual retorno. Não fechou, não. Possivelmente, o pai deveria até mesmo ter imaginado que esse retorno do filho para casa seria quase certo no futuro. O pai continua amando o seu filho. Isso do ponto de vista material nessa narrativa, Vamos ver do ponto de vista espiritual. Lendo novamente. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então vamos lá, ponto de vista espiritual. Passados não muitos dias, mostra agora a nossa relação com o alto, com Deus, com a espiritualidade. Passados não muitos dias, mostra a rapidez com que nos afastamos da casa do Pai, quando não estamos atentos. É rapidinho, é um clique. Você está bem, daqui a pouco, saiu. Perdeu a sintonia com a espiritualidade. O desinteresse pelas coisas da alma
o desinteresse, não nos dá a oportunidade de nos fixarmos na casa do Pai. Se eu não me interesso pelas coisas da alma, como que eu vou me fixar na casa do Pai? O mundo me seduz. Eu não quero saber do Pai. Eu não quero saber das coisas melhores, não. E olha, casa do Pai, vamos entender, para não ficar naquela religiosidade do passado, tá? Casa do Pai seria o reino dos céus, aqui na terra mesmo. O reino dos céus. Reino dos céus. Aonde que está esse reino dos céus? Quando eu falo casa do Pai, reino dos céus, eu estou falando na consciência tranquila, consciência serena, consciência em paz, alegria de servir o próximo, de amar o próximo. Isso é o reino dos céus, aqui dentro. O reino do Pai, aqui dentro, né? Então, o que é estar na casa do Pai? Olha o que é estar na casa do Pai. Sem colocar aquela parte religiosa antiga do passado, né? De séculos e séculos. Estar na casa do Pai é ter uma vida honesta. Eu estou na casa do Pai. Não estou fazendo prece, não preciso ajoelhar, não preciso ler a Bíblia, não preciso ler o Evangelho segundo o Espírito. Casa do Pai é ter uma vida honesta. Respeitar as pessoas. Respeitar o meio ambiente. Cuidar da família. É estar na casa do Pai. Ser fraterno. Educado. É estar na casa do Pai. É praticar a caridade. Sorrir. Abraçar. Ter sempre uma boa palavra para animar o caído. Então, estar na casa do Pai é ter esse comportamento que eu vou buscar para ter isso tudo. Aí sim, no Evangelho, na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, na missa, no culto, aí sim eu vou buscar para ir me moldando, analisando, verificando como é que estão as coisas, aí eu vou me tornando uma pessoa mais consciente, se eu me esforçar, uma pessoa mais caridosa, uma pessoa que ama, uma pessoa que sorri, uma pessoa que abraça. Isso é estar na casa do Pai. E aí, do ponto de vista espiritual, também, ajuntando tudo que era seu. Ajuntando tudo que era seu. Do ponto de vista espiritual. Relação nossa com a espiritualidade, com Deus. Quantas vezes imaginamos que os bens da vida são nossos? A casa, o veículo, o dinheiro, a posição social. Aí tem aquela parábola do rico invigilante, que a fazenda dele produziu tanto que ele manda derrubar o celeiro, enche os celeiros com tudo aquilo e diz: agora sim fico alegre, porque eu tenho por muitos anos. E aí Deus vem e diz: meu amigo, você está indo embora hoje. E para quem vai ficar isso tudo? Então, esses bens, veículo, dinheiro, está aí. Nós achamos que são bens nossos. Os talentos que recebemos são nossos. Não, tudo é meu. Nem esse corpo é meu. Nem o corpo é meu. Ele apenas está comigo. Porque, na verdade, todos nós somos espíritos em experiência na matéria. Nós somos espíritos. Eu não sou isso que todo mundo vê. Eu sou aquilo que eu sou, lá, internamente, espírito. E assim, nem compreendemos, quando tem esse tipo de visão, nem compreendemos verdadeiramente esses bens. Está aqui comigo, eu esbanjo, gasto, jogo fora. E nem agradecemos pelo empréstimo, porque ele emprestou. Tudo isso está emprestado. Como eu falei, o próprio corpo está emprestado. A família, o filho, a esposa, o pai, a mãe, os amigos estão emprestados. Nada mais do que isso. E ainda há bens que nem sequer percebemos e que ele nos emprestou. Querem ver quantos bens que ele nos empresta e que uma hora acabou, vamos devolver? O tempo. Ele nos emprestou o tempo.
Ele nos emprestou a saúde, Ele nos emprestou os amigos, a família, tudo isso Ele foi emprestando. A alegria, o sol, a vida aqui na terra, tudo emprestado. E mesmo sabendo que dissiparemos, né, quando fazemos de forma equivocada, isso tudo, Ele nos deixa aí, à disposição. Não nos fecha a porta, não. Ele apenas aguarda o nosso retorno à casa do Pai. Quando nós dissipamos, quando jogamos fora a saúde, quando desperdiçamos o tempo, quando agredimos a família, quando não estamos junto dos amigos de uma maneira fraterna, estamos dissipando isso tudo, jogando tudo fora. E não é isso que Ele espera de nós, de forma nenhuma. E mesmo assim, Ele não fecha as portas. Não, de forma nenhuma. Então, muitas vezes pegamos isso tudo isso que Ele emprestou, e vamos para a terra distante. Não estamos preocupados com Ele. Que terras distantes? Eu pego minha saúde, meu dinheiro, meu poder, e vou para terras distantes, distante do bem, distante do amor, distante da paz, da verdade, distante da alegria, distante do serviço. E aí, nos afastamos e parece que nos esquecemos do Pai. Eu não quero mais saber do Pai. Eu estou vivendo a vida, estou feliz desse jeito. E o Pai respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão. É isso que você quer? Vai. Fazer o quê? Depois volta, tá? Vai voltar. O Pai não comete, o Pai, Deus, a espiritualidade, não comete retaliação alguma. Tem fome? Agora você está com fome, meu filho? Você acha que eu vou te mandar um Pix para você comprar um sanduíche? Deus não faz isso. Deus nos leva comida. É tanto amor que a gente não consegue imaginar, né? O Pai nos vê partir de sua casa e mesmo assim nos dá sempre o sol, o ar, a água, a vida, as pessoas para convivermos. Olha, e nós dissipamos esses bens, perdemos os bens em comportamentos inadequados, comportamentos inconfessáveis, que vergonha. Perdemos a saúde em razão dos vícios, a paz perdemos em razão do ódio, das amarguras, dos desgostos, das intrigas. Perdemos os amigos em razão do egoísmo, da vaidade, da falta de boa conduta. E o Pai continua sem fechar a porta, apenas aguardando o retorno nosso. Aguardando o retorno nosso. Olha quantas coisas nós podemos tirar dessas duas fatiazinhas. Quantas coisas para o dia a dia que nós precisamos modificar em nós, né? Então, temos que avaliar. Quando eu falei que ia dizer de um caso pessoal, será que dá tempo ainda? Bom, 2 minutinhos, tá? Aí a gente encerra bem rapidinho. Me desculpa, mas só para não perder o foco. Eu não falo de coisas pessoais, diz que não convém. Mas às vezes é preciso. Analisando a parábola do filho pródigo, eu percebi uma falha que eu cometi há muito tempo. E não foi exatamente falha, né? Mas que marcou o coração do meu pai. E que eu nunca tinha tido essa noção. Só tomei conhecimento há uns 7 anos atrás, 6 anos atrás, antes de meu pai desencarnar. E vou dizer o que é. Como às vezes a gente precisaria ter um pouquinho mais de cuidado olhando para o coração daqueles que nos cercam. E que nem sempre fazemos. Nós somos em 4 irmãos. Eu sou o segundo. E quando eu tinha 19 para 20 anos, eu, militar, tinha feito a escola de oficiais e estava indo para uma cidade
ia sair de São Paulo, naquela época. E eu tinha 19 para 20 anos. E, como jovem, ser oficial fora de São Paulo, ter a oportunidade de um trabalho, aquela coisa toda, me encantava, né? Como jovem, responsável, eu ia para trabalhar, né? Mas não posso negar que, como jovem, sair para o mundo era muito bom, né? Na minha casa, meu irmão mais velho estava lá, depois os outros mais dois, os novos, que só saíram de casa quando se casaram. Eu não. Jovem, 19 para 20 anos, fui embora para o mundo em razão desse trabalho, né? Fui para outra cidade. Obviamente vinha sempre visitar minha família, meus pais, né? Não me desliguei, não. Eu só fui trabalhar fora, nada mais do que isso. Há uns 7 anos atrás, meu pai, num processo de demência, que ele ficou por um período, eu visitava muito, sempre visitei meu pai com frequência, amo meu pai, minha mãe, muito. Os dois já partiram, mas continuam junto comigo. E aí, uma vez que eu fui visitá-lo há uns 7 anos, ele, no meio da demência, ele começou a falar dos filhos. E eu conversava com ele, ô pai, tal, tá, tudo bem, filho, tal. Mas ele não atinava, ele não engrenava bem as coisas. E no meio da conversa, agora, 7 anos, ele falou para mim, eu tenho 4 filhos. 3, falou o nome, tudo direitinho, e tenho um filho que foi embora, partiu, nunca mais voltou. Nunca mais voltou, pai? E chamava ele de pai. Não, nunca mais voltou, ele foi embora, tal. Quem era esse filho, pai? Adilson, ele foi embora, nunca mais voltou. Eu falei, pai, sou eu. Como? Sou eu, pai. Você é o Adilson? Olha, hein? O episódio de partir é quando eu tinha 19, 20 anos. 20 anos. Ou seja, 50, estou contando minha idade, mas 50 anos atrás. E agora, 7 anos, ele falou isso. Aquele filho partiu, foi embora, não voltou nunca mais. Eu falei, pai, sou eu, o Adilson. Você é o Adilson? Eu falei, sim, sou eu. Ele começou a chorar. E ele levantava a mão para o céu e agradecia a Deus. Obrigado, Deus. Ele voltou, obrigado, Deus. Pergunta se há 50 anos atrás, quando eu tive que partir, tive que fazer esse trabalho fora, se eu perguntei para mim se eu estava de alguma forma machucando o coração do meu pai. Eu imaginava que não. E meu pai nunca deu nenhuma pista a respeito disso. Então, o cuidado que nós precisamos ter. Imagine pedir a herança. Pai, me dá a herança. Tchau. E vai embora. O que você está fazendo com o coração do seu pai? Então, aí, a parábola me chamou a atenção para isso que aconteceu comigo há 50 anos. Então, olha como a parábola é forte, é grande, é maravilhosa. Pessoal, estou passando um pouquinho da hora, vamos encerrando. Então, nós vamos ver que na continuidade dessa parábola, nós vamos ver tanta coisa que vai nos chamar a atenção, e uma parábola dita por Jesus há 2000 anos atrás. Com tanta coisa, tá? Pessoal, vamos terminar com a prece, porque senão a gente fica até amanhã aqui. Vamos então fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus, nosso Mestre Maior. Agradecemos sempre, porque a sua orientação tem que calar fundo no nosso coração, em todos os momentos da nossa caminhada. E que esse ensinamento nos torne cada vez mais responsáveis, cada vez mais próximos do irmão, daquele que está conosco, para que as nossas atitudes, mesmo que não tenham nenhuma maldade, não possam, de alguma forma, ferir o coração daqueles que estão próximos a nós. Que assim seja, graças a Deus.
Obrigado, meus amigos, desculpe o avanço da hora e até a semana que vem. A gente continua com Filho Pródigo, porque ainda tem muita coisa para a gente falar a respeito, tá bom? Muito obrigado pela companhia e vamos continuar nos cuidando, né? Jesus no coração, álcool em gel nas mãos. Tchau, pessoal. Tudo de bom, muito obrigado, viu?